Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, que a gente vai falar uma coisa, a gente vai falar sobre uma notícia que saiu na Infomoney, através da Ludopedia, eu vi na Ludopedia, a Ludopedia replicou a notícia da Infomoney, que fala sobre o mercado de jogos de tabuleiro no Brasil, e logo menos eu vou falar por que eu acho tão interessante esse tema, tanto para mim quanto para você e todo mundo que está presente no hobby. E através disso, você vai descobrir que esse mercado de jogos de tabuleiro no Brasil é um mercado milionário, se não bilionário, e a gente vê que às vezes a gente fala, é uma coisa tão nichada, tão dentro da bolha, mas quando você vai ver o quanto que realmente gera, não é tão pequeno assim. Vamos lá então para o vídeo, mas antes disso, pessoal, temos um grupo no WhatsApp totalmente aberto, gratuito, não precisa ser membro, nem tem membro aqui no meu canal, eu nem vou abrir membro, provavelmente nunca. E se você quiser participar lá, já está começando a ter mais gente, então agora está tendo mais conversas, o pessoal está participando, se você quiser bater papo, tirar dúvida, pedir sugestão de jogo, qualquer coisa assim, entra no grupo que tá, o link aqui no WhatsApp, que é totalmente gratuito e aberto. Bora lá então agora pro vídeo. E pessoal, um ponto importante só que eu acabei esquecendo de mencionar, e por isso estou gravando agora rapidinho para falar para vocês, é que essa publicação foi de 2022, ou seja, tivemos 2 anos e meio depois disso ainda, mas pelas buscas que eu fiz aqui na Ludopedia para ver os lançamentos, filtrando pelos que foram lançados por editoras nacionais, dá para ter uma noção, não é exato, porque aqui a gente está pegando o lançamento global, mas que foi lançado depois pela editora nacional. Tipo, Era da Inovação chegou esse ano, mas foi lançado alguns anos atrás. Dá para ver que tem uma tendência assim, entre 600, 700. Agora, em 2025, por exemplo, a gente tem em torno de 500 títulos em setembro, então pode chegar até 700, 800 até o final do ano. Então, o mercado deu uma crescida bastante sim, tá tendo muitos lançamentos, não chegou nos 1000 ainda, mas mesmo assim é muito lançamento. Bom, vamos lá pessoal, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Como eu disse para vocês, eu vi na Ludopedia, a Infomoney fala sobre os jogos de tabuleiro no Brasil e tal, achei interessante, fui lá clicar e vi sobre a matéria completa, né? A Infomoney, para quem não conhece, é um veículo de mídia tradicional, de imprensa. Eles falam coisas relacionadas a mercados de maneira geral, e aí eles falaram sobre os jogos de tabuleiro, principalmente no Brasil, mas eles trouxeram alguns números também em relação ao mercado internacional. Primeiramente, para quem não sabe, eu tenho o canal de aquarismo, trabalho com aquarismo, mas meu trabalho principal é voltado para a parte de dados, inteligência de dados, na parte de comunicação. Então eu trabalho numa rede de comunicação e tal, então essa parte de veículos de imprensa, comunicação e tal, e também análise de números, resultados, mercado, tá tudo dentro do meu know-how. Então eu acho bem interessante porque esse é um tipo de assunto que muitas pessoas têm curiosidade ou poderiam ter curiosidade sem saber, só que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então eu vou aproveitar, eu tenho algumas ideias de fazer conteúdos futuramente, chamar as editoras, importadoras e tal, para falar sobre muitos assuntos que não estão sendo falados, o que eu acho muito interessante, até como serviço público para o hobby mesmo. Mas vamos começar por esse, que eu achei bem interessante, porque já são dados meio que publicados pela Infomoney e que a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é o hobby de jogos de tabuleiro aqui no Brasil. Bora lá então! Bom, vamos lá então, pessoal. Eu trouxe a minha colinha aqui, é bastante informação, né? E a ideia é sintetizar para vocês, tá? Eu vou trazer alguns tópicos que eu achei bem interessante e a gente vai abordar sobre esses assuntos, tá? Esse vídeo não vai ser tanto opinativo, vai ser um pouco mais descritivo. No finalzinho, no encerramento, eu falo um pouquinho sobre a minha opinião, sobre o que a gente viu aqui. Primeira coisa são as empresas envolvidas, né, pessoal? A Infomoney foi atrás da Galápagos, que é o Asmodee, né? A Devir e a Ludopedia. Então essas 3 empresas estão envolvidas. No caso da Galápagos e a Devir, principalmente por causa que elas são editoras, então elas publicam jogos ou lançam jogos que são importados. E no caso do Ludopedia, porque está dentro do varejo, e eles falam muito principalmente no mercado de usados, né? Eles não conversaram com nenhuma, ou pelo menos não publicaram, se conversaram, com nenhuma loja, uma loja tradicional fora do Ludopedia, porque a Ludopedia é um marketplace no caso, né? E basicamente foram essas 2 empresas. No caso da Galápagos, a Asmodee, como é uma empresa que foi adquirida por um grupo de fora, estrangeiro e tal, é um pouco mais fácil você conseguir ter acesso a informações, dados, vendas, faturamento e tal, porque eles têm interesse, muitas vezes as empresas têm interesse, quando começam a ficar muito grande, de publicar isso até para atrair investidores, entrar numa bolsa da vida, ir para o mercado de ações e tudo mais, tá? Então, basicamente, são essas empresas. Então, o que a gente tem informação, por enquanto, são dessas empresas, mas já é o suficiente para dar um norte bem legal, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro tópico foi. O segundo tópico é sobre
ser um negócio lucrativo, tá? Eles falam um pouquinho mais do meio para o final da matéria, mas o que eu achei interessante é que eles fazem um comparativo sobre o mercado de jogos no Brasil em relação à Europa e à Alemanha. E aí eles até falam assim, ó, no Brasil foram gerados em mais ou menos 720 milhões de reais. E esses 720 milhões de reais é 10% de todo o faturamento de brinquedos. Por que eu falo de brinquedos? Porque eles conseguiram esse dado a partir da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos. Então, assim, não é um dado exato, né? Eles não falaram com todas as lojas, não tem um dado publicado oficialmente, mas dentre essa associação que tem uma metrificação, que tem essa questão de giro de brinquedos, 10% de todo o faturamento, aqui eu não trouxe faturamento de brinquedo geral, é só o de jogos de tabuleiro, 720 milhões em 2024, porque assim, quando a gente pega o jogo de tabuleiro, entra quebra-cabeça, que obviamente tem uma fatia relativamente boa aqui, mas 720 milhões, galera, isso obviamente não é tão pouco dinheiro assim. Se a gente pegar em 2 anos, a gente passa de 1 bilhão, assim, para uma coisa que a gente considera como se fosse um hobby tão nichado. Primeiro ponto que gera um alerta, assim, que a gente vê que, assim, não é tão pequeno assim. A gente tá falando de um ano. Se a gente acumular os últimos 5, 10 anos, é um valor relativamente grande, pessoal. Ah, vamos comparar com carro, com venda de celular. São coisas completamente diferentes. Então a ideia não é fazer um comparativo, sim pegar o número bruto mesmo, tanto de quantidade de vendas quanto de faturamento, de giro de maneira geral, tá? Aí depois ele compara com a Alemanha, né? Na Alemanha, em 2020, eles comparam que é um mercado maior, que eles venderam 708 milhões de euros em 2020 só na Alemanha. Lembrando que a Alemanha também é um país, obviamente, bem menor que o Brasil, né? E desde então evoluiu cerca de 20%. Aí eles compararam que, tipo, o Brasil é um mercado em ascensão e tudo mais, mas nem se compara a questão ainda como a Europa, principalmente com a Alemanha, que é um dos principais mercados de jogos de tabuleiro do mundo, é a Alemanha, até que acontece eventos grandes lá e tudo mais. Só que aí, acho que, assim, eles só compararam e falaram, maior e tá crescendo, basicamente isso. Só que assim, pessoal, também não dá para fazer um comparativo direto, assim como quando a gente compara o Brasil de maneira geral, como qualquer país da Europa, o país da Europa de primeiro mundo é mais evoluído. Tem a questão também que o nosso país é muito mais recente, então muitas coisas começaram a acontecer muito mais recentemente. Em jogos de tabuleiro é a mesma coisa. Jogos de tabuleiro, quando a gente compara culturalmente na Europa, já tem lá muito mais tempo, pessoal, muito mais tempo. Até a gente fala, por exemplo, dos jogos de pontuação, eu gosto de jogo euro, porque é um jogo que esse estilo de mecânica, de estilo de jogo, foi inventado na Europa muito antes de pensar em vir para o Brasil. Então é meio que óbvio, né, que é normal que lá na Europa você tenha, e principalmente na Alemanha, você tenha um giro maior, você tenha uma taxa de crescimento maior. Isso daí, obviamente, não é nem justo comparar. Mas se você comparar que na Europa tem há muito mais tempo que no Brasil, que muitos jogos foram inventados por lá, se você for comparar, e considerando que aqui a gente ganha em real e lá eles ganham em euro, né, foi um valor relativamente semelhante. Então, assim, por mais que o Brasil seja um país maior também, eu acho que está sim crescendo bastante, ainda mais que a nossa economia é muito mais fragilizada que da Alemanha e tal. Então, se você for fazer esse comparativo direto, levando todos esses pontos em consideração, eu acho que sim. Se a gente vê um número bruto assim de vendas e crescimento, taxa de crescimento aqui no Brasil, eu vou até comentar que a Devir comenta depois que eles estão crescendo entre 8% a 10% por ano, estimativa, agora que depois passou da pandemia, que estava crescendo mais e tal, parece sim que o hobby está crescendo muito aqui no Brasil. Uma taxa de aceleração de crescimento muito alta, principalmente por causa da pandemia, mas mesmo sem a pandemia ainda assim está crescendo bastante. Então esse primeiro ponto que é interessante trazer aqui, que é um negócio que sim é um negócio muito lucrativo, os jogos de tabuleiro no Brasil, e aí a gente vai ver tendências de lançamento, mais que eu já vou falar logo na sequência. Aí falando sobre o número de lançamento então, pessoal, porque a gente falou sobre os números brutos, né? E aí o principal ponto que me chamou a atenção para fazer esse vídeo foi o número de lançamentos, tá? Que aí tem várias discussões, eu vou ser mais descritivo aqui, mas eu posso falar um pouquinho mais no final do vídeo. Eles pegaram dados do BGG, né, do Board Game Geek, que é o maior site especializado do mundo, e eles pegaram que em 2019, pessoal, foram feitos 4.677 lançamentos de jogos, novos jogos, foram lançados quase 5 mil jogos em um ano lá. E aí eles falaram que depois de 2019 em diante, todos os anos passaram de 5 mil lançamentos por ano. Isso é muita, muita coisa. É humanamente impossível um ser humano só jogar 5 mil jogos por ano. Acho que é humanamente possível, pessoal.
A gente tem 365 dias, teria que jogar mais 3, 4, 5 jogos por dia, todos os dias, sem exceção, para conseguir conhecer todos os jogos que estão sendo lançados. Por mais que tenha jogos mais simples e tal, mas é muita coisa, né? E aí a gente pode gerar discussões do quanto que é possível isso de fato ser monetizado. Mas é claro que isso é uma tendência. Você vê que o mercado está crescendo, estão vendendo mais, o giro do valor em si está sendo alto e crescendo cada vez mais. É normal que as empresas e as pessoas que estão nesse meio tentem a sorte, vamos assim dizer, de tentar fazer um lançamento que possa ser sucesso, né? E aí, fazendo um complemento aqui sobre essa questão de números aqui, o presidente da Galápagos, o Yuri Fang, ele disse que é um dos melhores momentos para trazer, lançar jogos, etc., porque realmente está em ascensão, o mercado está crescendo cada vez mais no Brasil, enfim. Não é à toa que a Asmodee acabou adquirindo a Galápagos, porque com certeza viu o potencial no Brasil, não só da Galápagos em si, mas do Brasil, pegou a maior editora, que estava mais bem estruturada, provavelmente financeiramente falando e tudo mais, e acabou investindo. Então a gente vê que assim, o número de lançamento, mesmo que lá fora seja muito maior, aqui no Brasil é muito grande, em valor também. Então, realmente, é um mercado lucrativo e o número de lançamentos aparentemente está crescendo cada vez mais. O que é também um alerta que alguns canais, alguns criadores de conteúdo trazem, né? Será que não está tendo lançamento demais, etc. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos para o próximo tópico agora. Uma coisa que eu achei muito interessante, pessoal, é o tamanho da Galápagos. Porque assim, era uma dúvida que eu tenho. Para quem não sabe, apesar de eu ter um trabalho regular, que trabalha no comercial e tudo mais, eu também tenho uma empresa no ramo do aquarismo. Essa empresa começou só como criação de conteúdo. Depois eu comecei a fazer consultoria de projetos, montagem de aquário e tudo mais, são projetos personalizados. E depois eu entrei para o varejo também, tem a loja mansoaquarismo.com e tudo mais. Então eu tenho uma noção de giro de varejo, importação, quanto que o importador ganha, etc. Taxas tributárias, outras taxas, lucratividade e tudo mais. Então eu tenho uma noção boa disso no aquarismo, mas eu tinha dúvida em relação a jogos de tabuleiro. A minha ideia é, ao longo do tempo, conhecer mais sobre esse mercado, tá? Mas aqui a gente tem uma ideia já muito boa, assim. Aqui fala que a Galápagos foi fundada em 2009 e hoje é a maior companhia do setor do Brasil, isso todo mundo sabe, né? Tem vários lançamentos deles, vários títulos que são muito vendidos, muito vendidos, né? E eles têm uma quantidade muito grande, então é óbvio que eles, hoje, focado em jogos de tabuleiro moderno, eles são os maiores do Brasil, né? E aí fala que o faturamento deles foi próximo de 75 milhões em 2021 e projeção de alcançar 90 milhões este ano, segundo o presidente da Galápagos, né? Então aí fala que faz parte do grupo francês e tudo mais. E aí fala que a Asmodee, no caso, o conglomerado, vendeu 3,1 bilhões de euros. E aí também fala da Devir, porque como eu disse, a Devir também está sendo mencionada e tudo mais. E aí no caso a Devir não abriu os números, né, faturamento e tudo mais, mas falou que a empresa teve uma taxa de crescimento, mais ou menos na época da pandemia, entre 20% a 25%, e aí agora está mais baixa, entre 8% a 10%. No aquarismo aconteceu isso também, pessoal. Na época da pandemia também teve um salto grande, obviamente, as pessoas isoladas, elas procuraram atividades de casa, né? Então, montagem de aquários e coisas do gênero assim, jogos de tabuleiro. Então, teve um crescimento muito maior do que o tradicional. Depois caiu, mas continuou num patamar bom. Muitas pessoas pararam de frequentar determinado hobby, mas outras continuaram e meio que engajamento acabou se continuando, né? Então, no caso da Devir, cresceu entre 20% e 25%, depois agora está entre 8% e 10% ao ano, mais ou menos. Agora, esse número chama bastante atenção na Galápagos, né, pessoal? 75 milhões em 2021 e está esperando alcançar 90 milhões, mais ou menos, aí. 90 milhões, se a gente for fazer um cálculo rápido aqui, se ela fosse vender cada jogo uma média de 300 reais, lembrando que assim, o valor que a gente paga na loja não é o valor que a gente, que a Asmodee Galápagos está vendendo. Aquilo é a lojista precisa de uma margem. Então, se a gente compra um jogo a 500 reais, não é que a Galápagos está vendendo aquele jogo a 500, a loja está vendendo. Então, eu vou colocar uma média de 300 reais só para a gente ter uma noção, tá? Se a gente colocar 90 milhões aqui no ano e dividir isso por 300, é claro que ela não vai ganhar só com o jogo, tem outras fontes também, mas só para a gente ter uma noção, a gente está falando de 300 mil jogos, ou seja, 300 mil impressões de uma vez só, pessoal. No caso, num ano, né? É muita coisa. Aqui também não ficou muito claro, pessoal, não entendi, se 90 milhões neste ano é acumulado desde o começo da editora, que ela surgiu, ou se isso não é no ano só. Aqui eles não falam, 90 milhões ao ano ou 90 milhões acumulado.
Eu vou supor que seja o ano, no caso, que é normalmente, o faturamento a gente calcula normalmente no ano, né? Então aqui eu vou supor que seria uma média de uns 300 mil títulos vendidos para as lojas, varejo, loja de brinquedo, etc., no ano. Isso, pessoal, considerando ao longo do tempo e só uma editora, isso sim é bastante coisa. A gente está falando aí de mais ou menos, se a gente for considerar, vamos supor, 300 mil, vamos considerar com outras editoras e tal, a gente está falando de 1 milhão. Considerando que o Brasil tem hoje, deixa eu ver quanto que tem hoje, população brasileira. Considerando que a população brasileira hoje tem em torno de 212 milhões de pessoas, se a gente vender 1 milhão de cópias no ano, a gente está falando que 0,5% de toda a população do Brasil comprou jogos de tabuleiro. É claro que uma pessoa pode comprar mais de um jogo e tal, só que está falando de um ano, né? Acumulando ao longo dos anos e com taxa de crescimento ao longo dos anos e tudo mais, assim, a gente está falando de uma população tão grande assim como o Brasil, ainda é meio que um nicho, porque obviamente 0,5% não chega nem perto de outros segmentos, de outras coisas, mas pensando como hobby, eu considero um número minimamente relevante. Não é um número tão pequeno assim. Então, por isso que eu não gosto, às vezes, de fazer comparativo com alguns outros segmentos. Eu estou pegando só um número bruto mesmo. Eu considero que sim, é um número relativamente relevante. Então, vendo assim de pontos de vista de mercado, eu acho que sim. É um hobby que não é tão pequeno assim aqui no Brasil e tem bastante potencial sim, pessoal. Outro tópico que eu achei interessante é o mercado de usados, porque aí a Ludopedia, como vende muito usado, né, acho que é o principal ponto de venda de usados, eles comentaram, no caso do Ricardo Gama, que é o dono da Ludopedia, criador do Marketplace, né, que de todo o faturamento da Ludopedia de maneira geral, 77% são de jogos usados. E aí no Brasil isso é muito comum, né? Não sei como é que é fora do Brasil, mas a venda de usados aqui no Brasil é uma coisa que meio que compensa você, às vezes, comprar para vender. Porque que acontece muito? Você compra um jogo, se ele esgota rápido e é um jogo meio hypado, você consegue vender mais caro do que você comprou, ou seja, ele acaba tendo uma valorização, ou em muitos casos você vende por um valor semelhante ou próximo. O semelhante assim, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, quando acaba principalmente, né, quando não tem mais jogos novos para vender. Então, é uma coisa que quando eu estava começando a jogar de tabuleiro e comecei a pesquisar valores e isso, aquilo, eu falei, não é possível, parece até um mercado que vale a pena fazer investimento, inclusive. Então, com certeza, os jogos usados, de maneira geral, no Brasil, acabam tendo um mercado bem grande mesmo. Então, é também uma coisa lucrativa. Isso vê como uma coisa acaba sustentando a outra, né? Porque essas pessoas tendem a pagar pelo mesmo valor de um novo no jogo usado, isso mostra que as pessoas têm um interesse muito grande sobre o hobby, nesse hobby como um todo. Dificilmente você vai ver isso. No aquarismo, esquece. No aquarismo, você comprou um produto, colocou ele para rodar um mês, já perdeu, sei lá, 30% do valor fácil, 30%, 40% do valor fácil. Aquário ainda vidro, usado, então, putz, nem se fala. Às vezes você vai vender a 20% do valor. Carro, até celular, muitas coisas normalmente você tem uma desvalorização grande. E no caso dos jogos de tabuleiro, não. A gente tem, às vezes até valoriza, no caso. E aí, por fim, o desafio do custo Brasil, né, pessoal? Eles até comentam, né, que o custo Brasil é mais difícil e tudo mais. E aí entra em vários tópicos, né, em relação à taxa de tributação. Várias coisas no Brasil, que a ideia é fazer um vídeo depois só para isso, tá? Mas aí, no caso, as empresas, elas são mais importadoras, a maioria das editoras. Em torno de 90% dos títulos, até atrás aqui, 90% dos títulos são importados, e mesmo os nacionais, muitos deles, parte é importado para fazer a produção nacional. Num container que você trazia X volume aí de títulos, por exemplo, você pagava $400 e depois da pandemia começou a ser $10.000. Aí você tem que dividir esse valor, obviamente, no custo de cada um dos produtos. Só que isso daí não é só Brasil, né, pessoal? Isso daí é no mundo inteiro. E aí o que aconteceu? Depois da pandemia, em vez de isso baixar radicalmente, manteve um patamar alto. Então vocês devem ter percebido muitas coisas que eram X valor, depois da pandemia subiram muito. Em vez de descer, que seria o natural, as empresas falaram, continuam comprando, principalmente os chineses que fazem os transportes e tudo mais. Continuam comprando, mesmo depois que passou a pandemia e tal, o mercado voltou a produzir normalmente, não está tendo déficit e tal, mas as pessoas estão pagando. Então, por que eu vou descer o valor, né? Se as pessoas estão girando o valor, beleza. Tem muita coisa esgotando, então isso não é só no Brasil e nem só os jogos de tabuleiro. Isso daí é meio que uma análise geral de mercado. Como eu disse, eu estou meio que no meio, então eu sei que isso acontece muito. Então quem está lá na parte inicial lá, faz os transportes, produção inicial, beleza, aumentou a lucratividade, mas para quem está no varejo e tal, você teve que apertar a sua margem
e até porque as pessoas não o poder aquisitivo até diminuiu ou se manteve igual. E para você conseguir continuar girando, você tem que apertar a margem e tal. Então, assim, para quem está lá na ponta vendendo de fato, as lojas e tal, na verdade até pode ter piorado, dependendo do caso. Agora, quem está lá na parte inicial, na parte da produção inicial, na parte do transporte, no caso da China para o resto do mundo e tal, aí outros 500, eles conseguiram manter ou até aumentar a margem deles em relação ao que era anteriormente. E aí vamos lá, pessoal, o que a gente pode esperar do hobby e fazer uma análise meio que geral em relação a tudo isso, né? Primeiro, como eu disse, o hobby de jogos de tabuleiro, as pessoas falam, é um hobby muito pequeno, é um hobby muito nichado. Sim, não é um hobby gigantesco, mas não é um hobby pequeno, pessoal, tá bem longe disso. Por mais que a gente não vê tantas coisas assim, tipo... Tem eventos grandes também e tal. Às vezes a gente tem uma impressão que às vezes é menor do que realmente é. O giro que acontece, muitas pessoas que às vezes não estão nos meios sociais procurando e tal, às vezes não fazem todo o volume que realmente tem o negócio. Então sim, jogos de tabuleiro, existe uma quantidade muito grande de pessoas que compram. Tem a questão do colecionismo. Não é todo mundo que compra um jogo só porque gosta e vai jogar aquele jogo. Tem gente que compra para a coleção, porque o hobby dos jogos de tabuleiro desperta o lado colecionista das pessoas. Então você tem uma mescla disso e realmente no Brasil, no mundo, é sim um mercado muito forte. No Brasil se tornou forte, está crescendo cada vez mais, então não é uma coisa muito pequena. Eu não sei o tamanho de cada uma das editoras no Brasil. Numa parte do Aquarismo eu tenho uma noção das importadoras e tal. Aqui eu não sei. Eu sei da Galápagos que é maior. Agora eu não sei, por exemplo, quanto que a Across the Board tem de faturamento anual, quanto que a MeepleBR tem, então... Obviamente não dá para ter essa noção total, mas obviamente não é o mesmo tanto que a Galápagos tem, a Asmodee tem. Então, no caso, mas sim, é um mercado forte, é um mercado grande, é um mercado em ascensão. Em relação ao número de títulos lançados, aí é uma outra discussão, porque realmente é muito complexo. Assim, humanamente, a gente sabe que é impossível. A pessoa pode ser rica, a pessoa pode ter o dinheiro que ela for, querer colecionar o que ela for, ela nunca vai conseguir, às vezes, nem ler sobre todos aqueles jogos que são lançados com essa quantidade absurda de lançamentos que tem. É claro que tem segmentos, né? Então, tem o pessoal que vai gostar só de carteado, tem o pessoal que vai gostar só de euro pesado, tem o pessoal que gosta de um pouquinho de tudo, e aí você consegue, como empresa, fazer lançamentos específicos para públicos específicos. Quando você faz um lançamento, dificilmente você vai atingir todos os públicos, então isso também é importante ser levado em consideração. Mas, mesmo a gente dividindo em fatias esses grupos aí, ainda assim, o número de lançamentos é muito grande, sim. Eu mesmo, por exemplo, pessoal, assim, a gente tem hoje, sei lá, 30 jogos. Eu nem lembro quantos jogos a gente tem hoje. E assim, tem alguns jogos que eu ainda vou jogar, que eu já vi, gostei e tal, mas que eu ainda preciso jogar da minha própria coleção, que a gente nem tem tanto assim, e a gente começou há um ano e pouco, mais ou menos. Eu imagino, tipo, e a gente tem pouco tempo também, né? A gente não tem muito tempo disponível, senão a gente teria jogado muito mais. Só que a gente vê que realmente... é uma coisa que dificilmente as pessoas vão conseguir realmente jogar tudo. Mas tem pessoas que querem só colecionar. Quer ter, comprar tal e colocar na prateleira, como se fosse uma decoração mesmo. Existe isso. Nesse caso dessas pessoas específicas, ela não... vamos dizer, por coleção, aí não teria um problema, né? Só que aí depende do que cada um vai querer dentro do hobby, né? Depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre essa questão de coleção e tudo mais. Não é o foco de hoje. Só que quando a gente pensa do ponto de vista de mercado, é natural. É um robô que está crescendo, dentro dos segmentos, mesmo fatiando eles dentro do nicho de jogos de tabuleiro, ainda assim é um número significativo. E o que acontece é que as editoras vão meio que, assim, aproveitando o momento, aproveitando o embalo, aproveitando a maré. Muitas vezes a gente fala, as editoras estão lançando muito. Às vezes não é que as editoras estão lançando muito, às vezes elas perceberam uma tendência de mercado que as pessoas querem, então basicamente abastecendo o consumismo das pessoas. Se as pessoas estão comprando e querem cada vez mais, vamos dizer que não é culpa da editora, querer lançar cada vez mais. Eu também concordo em focar mais às vezes, em qualidade, produzir mais jogos que são já consagrados e que tem onde ir e tal. Só que também muitas vezes isso dá uma estagnação. Aquele jogo que é consagrado, às vezes dá uma estagnação e você tem que ter outros caminhos para conseguir aumentar a lucratividade, aumentar a giro e tudo mais. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu trouxe meio que uma análise e um cenário de mercado para você que está assistindo saber hoje, em 2025, como é que está mais ou menos os jogos de tabuleiro no mundo e também, principalmente aqui no Brasil. E espero que tenham curtido. Futuramente eu quero me aproximar um pouco mais de algumas empresas e tal, para trazer algumas informações que eu considero que são legais para as pessoas conhecerem sobre o mercado de jogos de tabuleiro e sobre várias outras coisas, principalmente para quem é iniciante no hobby. E a ideia é depois trazer uns vídeos diferenciados para vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido.
Não se esqueçam, o link do grupo do WhatsApp está disponível aqui na descrição do vídeo. É isso aí e até a próxima.